Boa noite, meus classificados para as oitavas de final. Espero que vocês estejam muito felizes. Tudo bem, meu povo? Bom dominguinho para vocês. Já é quase um café com Beckler, porque eu só assisti, além de Barcelona-Barbastro, o Liverpool-Arsenal. Eu não vou fazer um vídeo sobre Liverpool-Arsenal, o Fred acho que fez, então vão lá conferir. Então amanhã não tem café com Beckler, porque cá entre nós, final de semana de Copa é assim, e eu não fiquei assistindo tanto. Mas assisti esse jogo do Barcelona, então bora falar sobre ele. 17ª vitória na temporada, 14 por um gol de diferença, nem contra um time da quarta divisão o Barcelona é capaz de ganhar por mais de um gol de diferença. Desde setembro não ganha por mais de um gol de diferença, desde aquele jogo contra o Antuérpia. Antes disso teve Betis e teve o Cádiz também. Barcelona não sobra contra ninguém, né? E não sobrou contra o Barbastro também. Eu vou explicar aqui o que eu acho desse jogo. Para começar, a escalação. De cara, o Barcelona só poupou o Lewandowski e o Gundogan, de todos os titulares. O Baldé não estava disponível, o Cancelo não estava disponível, então teve que improvisar nas laterais com o Condé e com o Hector Forte, foi muito bem, mesmo sendo o lado errado dele, né? É um lateral pela direita, de muito talento e futuro. E o Lamine Yamal não podia jogar porque estava suspenso por conta de uma expulsão em um jogo de uma Copa Juvenil da temporada passada e ele cumpriu na primeira rodada da Copa do Rei. Então, o Barcelona praticamente foi com tudo que tinha, poupando só 2 jogadores, fora as lesões do Pedri, do Gavi, mais uma lesão agora do Inigo Martínez. E essa formação, para mim, semi-titular, nem coloco como um time misto, tá? Coloco uma formação titular do Barcelona, mostra medo, principalmente. Acho que o Barcelona tinha medo de ser eliminado para um time da quarta divisão. Mostra respeito à competição, seriedade, o Barcelona vai levar todos os jogos a sério. Tudo isso também pode ser argumentado e tudo isso também é verdade. Mas eu acho que mostra medo, porque você pode levar a sério, você pode respeitar o adversário, mas você também pode entender que existe uma diferença de hierarquia entre o que é o Barcelona e o que é o Barbastro, que se jogar com vários jovens, com vários jogadores reservas que praticamente não atuam, é o suficiente para ganhar. E eu acho que o Xavi entendeu que não seria o suficiente para ganhar. Se colocasse, por exemplo, o Casadó, se deixasse o Oriol Romeu em campo uns 90 minutos, enfim, se fizesse um jogo com mais reservas do que titulares em campo, até porque o elenco é bastante curto, nem teria tantas reservas assim para colocar, mas, por exemplo, podia ter começado o jogo com o Vitor Roque, não fez, jogou só alguns minutinhos o Vitor Roque, porque esse mês de janeiro com Supercopa e com Copa é muito perigoso para o Barcelona. Está muito deslocado já de Real Madrid e de Girona em pontos e principalmente em atuações, né? Está muito longe das atuações do Real Madrid e do Girona. O Barcelona está muito mais perto de Atlético de Madrid e de Atlético Clube de Bilbao, quarto e quinto colocados, do que dos dois primeiros. O Barcelona está num hiato no meio desses 4 times. E agora com Supercopa, com Osasuna, e se passar, Osasuna essa temporada não vem bem, se passar depois ou o Real Madrid ou o Atlético de Madrid na final da Supercopa, é muito difícil para o Barcelona e é o mês de muitos mata-matas de Copa do Rei, depende do sorteio, mas a gente já pode ter um Barça-Madrid na próxima fase da competição. Então, acho que o Barcelona não quer dar sopa para o azar, não quer baixar a cabeça, gerar ainda mais pressão, tanto pessoalmente para o Xavi como para os jogadores, por isso um time completo em um gramado ruim, uma viagem longa, vai viajar agora para a Arábia Saudita, desgastando jogadores, tudo que não deveria ser problema hoje, que eram os problemas físicos e cansaço, e acumulação de minutos e alguma pancada, e o problema do Inigo Martínez, por exemplo, o Barcelona teve que fazer um jogo seríssimo de 95 minutos porque não conseguiu sobrar contra um time da quarta divisão. A escalação é muito séria e, para mim, essa seriedade mostra medo de eliminação e o primeiro tempo também é bastante sério do Barcelona. No primeiro tempo, o Barça mostra os problemas que ele tem para finalizar, que é praticamente um jogo só no campo do Barbastro, que o Barcelona cruza a bola na área e quando chega perto da área do rival, o Barcelona basicamente não sabe o que fazer com a bola, né? Então, o gol do Firmino é um cruzamento do Rafinha que dá um pouco de sorte, porque a bola vai passando entre pernas de jogadores e a bola acaba no pé do Firmino. E tem um tanto de jogada que a bola chega até a linha de fundo e não tem jogada de definição Barcelona por ali. Jogador que puxa a marcação no primeiro pau para chegar gente em segunda linha, muita gente que entra para aparecer gente na meia-lua para finalizar, gente no segundo pau com muita gente puxando na primeira trave. Não tem nada disso. O último terço ou os últimos 20 metros de campo do Barcelona me parece um grandíssimo improviso de gente que não sabe muito bem o que vai acontecer, onde que vai receber a bola, onde que vai passar a bola. E contra um time de quarta divisão que estava se esforçando muito, a gente viu que o Barcelona não conseguia ter superioridade, gerar superioridade numérica, essas coisas de jogador, sim, mas ter superioridade técnica dentro da área do rival
para matar o jogo. No segundo tempo, o normal era que o Barbastro se cansasse muito. É um time da quarta divisão, tem preparadores físicos piores, tem um time fisicamente mais fraco que o Barcelona, e o Barça sobrasse, e não foi o que aconteceu, né? Teve que sair colocando mais titulares, teve que colocar Lewandowski, teve que colocar Gundogan, teve que colocar até o Sérgio Roberto em campo depois pela emergência do Inigo Martínez, para ver o que acontecia o Xavi e para salvar, porque fisicamente o Barbastro igualou e o Barcelona foi enfeiando o jogo. Foi enfeiando o jogo. Trombada pra cá e pra lá, chutar a bola na canela de jogador pra ganhar um arremesso lateral, fazer falta lá na frente pra parar a jogada. O Barcelona foi enfeiando o jogo porque não conseguia ser superior. Não conseguia sair bem, sair com clareza, não conseguia trocar passes, não conseguia dribles. Me chamou muita atenção como o Barcelona não consegue driblar absolutamente ninguém. Né? São jogadores que a gente fala aqui, eu falo aqui com vocês durante toda a temporada. O Barcelona não tem um contra um, a característica dos jogadores, mas cara, quando você vai jogar contra um adversário tão mais frágil, por mais que o Barbastro estivesse extremamente motivado, fazendo o jogo da sua vida, a qualidade técnica dos seus atacantes, seus meio-campistas para driblar tem que aparecer. Eu fiz um tweet durante o jogo, para quem não viu, se liga só nisso daqui. As estatísticas do João Félix, que oscila entre um grandíssimo jogador, como por exemplo foi contra o Atlético de Madrid, também foi bem contra o Porto, e um grande fantasma em campo. Eu acho que o fantasma está ganhando do grandíssimo jogador. Normalmente ele é muito mais apagado do que aceso. Qualidade ele tem, a questão é conseguir mostrar essa qualidade sempre. E contra o Barbastro a gente viu 72 minutos do João Félix em campo, dribles 0 de 5 tentados, duelos ganhos 1 de 7 tentados. Números do SofaScore. O João Félix não conseguiu passar por ninguém de um time de quarta divisão e conseguiu ganhar só um duelo. Os caras estavam sempre com o pé mais duro do que o pé do João Félix, estavam sempre melhores do que o João Félix. O lance do gol de escanteio, o primeiro gol do Barbastro, saiu numa pataquada dele, né? Saúde, amém. Sai de uma pataquada dele, que uma bola no meio do campo, ele domina mal, passa mal e a bola sai para escanteio, acaba saindo o gol. Comparação, por exemplo, com o Ferran Torres, que também não fez um grande jogo, mas o Ferran Torres driblou 3 de 6, pelo menos. Driblou 3 de 6. Eu tô espirrando por alergia do moletom que tava muito tempo guardado. O Ferran Torres driblou 3 de 6, pelo menos, e duelos ganhos, ele ganhou 5 de 11, ganhou 50% dos duelos. O João Félix ganhou 1 de 7 duelos e 0 de 5 dribles, por exemplo, a diferença desses dois jogadores. Olha o Rafinha foi o melhor jogador em campo, ele e o Firmino, né? O Rafinha teve tentativas de dribles, uma de duas. O Rafinha praticamente não tentou driblar, o que eu também acho que é um problema. Um ponta como o Rafinha tem que ter um contra um, tem que passar, tem que levar vantagem e gerar vantagem a partir de dribles, também não fez isso. Acertou 1 de 5 cruzamentos o Rafinha, o que foi o do gol. Ganhou 8 de 11 duelos. Isso sim, o Rafinha, aqui essa diferença de duelos ganhos dele para os outros atacantes mostra vontade, esforço, vontade de recuperar a bola. Tudo isso o Rafinha tem e a gente foi premiado, né, com uma assistência, um gol. Bastante destacada a atuação do Rafinha na partida. Mas, meu povo, não tem muito mais o que falar, a não ser que o Barcelona levou esse jogo a sério demais. Eu acho que por um temor muito grande de ser eliminado por um time da quarta divisão. Não conseguiu sobrar e se impor contra um time da quarta divisão. No primeiro tempo, sim, e aí falta saber o que fazer com a bola dentro da área. E no segundo tempo, um time da quarta divisão igualou o jogo do Barça. É muito pouco. Esse time mostra muito pouco e quando joga contra um time de quarta divisão mostra muito pouco de novo. Veremos agora como que ele vai competir. Jogar bem, eu já quase desisti. Porque em alguns momentos ele vai jogar bom futebol. Foi contra o Atlético de Madrid, alguns minutos contra o Real Madrid, alguns minutos contra o Porto. Basicamente é isso que é o jogar bem do Barcelona. Agora vamos ver agora em janeiro como ele vai competir. Osasuna, se passar Atlético ou Real Madrid, e depois ainda tem semis e quartas de final de Copa do Rei até as oitavas de final da Champions. Então vamos ver se esse time talvez não jogue bem, não sobre, esse time que só ganha por um gol de diferença, mas talvez ele compita. E é o que a gente vai ver a partir de agora, porque basicamente é só mata-matas que tem até o meio de fevereiro, com poucas rodadas de campeonato espanhol para serem disputadas. Na temporada passada, o Barça era muito seguro no campeonato espanhol, ganhava aquele tanto de jogo de 1 a 0 praticamente sem sofrer, e nos mata-matas teve mais problemas, né? Mata-mata, bom, tanto na primeira fase de Champions, depois o mata-mata com o Manchester United e o mata-mata com o Real Madrid também pela Copa do Rei. Na Supercopa o Barça se deu bem. Vamos ver como é que esse time vai competir em mata-matas nesse mês de fevereiro. Eu acho que quanto melhor você joga, melhor você compete. Quanto pior você joga, a chance de você competir pior também é maior.
Então vamos ver como é que esse time vai se sair já a partir de quinta-feira no jogo contra o Osasuna. Uma coisinha antes de Vitor Roque, que entrou na posição dele, mas logo saiu. O Vitor Roque é claramente um jogador que se sente muito mais confortável quando corre para frente do que quando tem que dominar uma bola de costas, né? Dificuldade dele de fazer parede e tal, ainda assim, um jogador em evolução, é bastante evidente ainda. E teve mais uma chance que acabou não saindo, uma chance clara, um cara a cara com o goleiro. Já tinha tido duas na partida no meio de semana contra o Las Palmas, e agora também uma contra o Barbastro, mas é um jogador que acaba de chegar e tal, tem muito mais crédito, muito mais tempo, é um jogador muito mais em construção do que todos os outros. Tudo que se aplica aqui a números de gols perdidos de Lewandowski, de João Félix, de Rafinha, de Ferran, com o Vitor Roque tem que se ter uma medida diferente, porque não é um jogador que chega para estar no mesmo patamar desses. Não era nem para estar chegando agora, praticamente, era para chegar no meio do ano, mas uma vez que chegou agora, é ver o que ele pode ajudar e não começar a decretar e tirar conclusões depois de menos de 40 minutos em campo do Vitor Roque, porque perdeu uma oportunidade aqui, uma ali. É um jogador que, eu repito, eu acho que daqui a mais de 6 meses, para a temporada que vem, vai começar a estar pronto. Se adaptando nesses primeiros meses, fazendo uma pré-temporada com o time, e depois a tendência é que na temporada que vem ele comece, ainda muito jovem, mas que ele comece mais ou menos no ritmo dos outros jogadores. Tá falado, meu povo? É isso daqui. Faz favor de dar like se você chegou até aqui, porque me ajuda. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve aqui e a gente vai com os conteúdos da semana, que ainda não sei quais serão, normalmente análise de jogos, mas eu faço algumas coisas diferentes também. Um beijo, meu povo, boa semana para vocês, muito juízo, eu espero que vocês tenham deixado para trás tudo que vocês fizeram no final de semana. A partir de agora, vida nova, apaga tudo, uma página em branco desse livro que é a vida de vocês para ser escrita essa semana. Valeu, gente!